Esse é mais um trabalho da disciplina de Perícia Contábil da Universidade Católica do Brasil. E pretendemos aqui abordar o planejamento na elaboração do laudo pericial. Para isso, utilizaremos o questionário que foi aplicado aos peritos da região sul do Brasil. Este questionário está dividido em duas partes. A parte A, com 7 questões, tenta traçar o perfil desses profissionais na região. A parte B, por outro lado, tenta analisar se o que está realmente contido na teoria é aplicado na prática. Devido a algumas limitações quanto ao número de respostas obtidas no questionário, essa pesquisa tem sido uma amostra populacional de 10 peritos. Com isso, pretendemos realizar essa pesquisa. Como resposta à parte A, que trata do perfil desses profissionais, temos que 80% são do sexo masculino, como podemos ver no gráfico, e apenas 20% são do sexo feminino. Com relação à idade, ao perguntado isso, verificamos que 50% encontra-se na faixa entre 31 e 40 anos de idade. Nota-se também que 70% desses peritos têm formação em ciências contábeis e que também possuem algum tipo de especialização, dentre as quais podemos destacar a especialização em auditoria e perícia, a especialização em controladoria e planejamento tributário e a especialização em controle de gestão pública. Com relação ao tempo de atuação, nota-se que são profissionais bastante experientes, pois 40% atuam há mais de 10 anos neste ramo. E o restante, como podemos ver no gráfico, temos que 20% tem até 2 anos de experiência, os outros 20% está aqui entre 2 e 6 anos e 10% para os que têm de 6 a 8 anos e também para aqueles que têm de 8 a 10 anos de experiência neste ramo. Em relação à área de atuação, nota-se uma predominância de 60% para a área judicial, enquanto que 30% atua na área extrajudicial e somente 10% atua em outras áreas. Partimos agora para a parte B, que trata do planejamento propriamente dito. E para isso fizemos algumas perguntas aos peritos. Temos então a primeira pergunta. Questão 1. Você considera que o perito deverá realizar algum procedimento necessário a fim de obter condições objetivas para iniciar o planejamento do trabalho pericial propriamente dito? Foram perguntados se sim ou não. E neste caso, todos responderam que sim. E, complementando essa pergunta, fizemos a segunda que, em caso afirmativo, o perito deveria citar qual seria essa alternativa. Conforme demonstra no gráfico, nota-se que apenas 50% dos peritos concordam que, antes de iniciar o planejamento, o mesmo deverá conhecer os fatos alegados, sua época e as questões técnicas formuladas na perícia, subsidiadas por pesquisa bibliográfica. Os outros 50% contradiz o conteúdo abordado na literatura, pois, segundo Ornelas, conhecendo os fatos alegados, sua época e as questões técnicas formuladas à perícia, subsidiado por pesquisa bibliográfica, se for o caso, é que se pode afirmar haver condições objetivas de iniciar o planejamento do trabalho pericial. Em relação à terceira pergunta, temos que planejar o trabalho pericial é abordar os procedimentos técnicos a serem desenvolvidos pelo perito para obter os elementos que permitam oferecer o laudo pericial contábil. A respeito dessa afirmação, foram tidas as seguintes respostas. 60% dos peritos responderam que concordam e 30% responderam concordar totalmente com isso. Apenas 10% não concorda e não discorda dessa assertiva. Nota-se pelas respostas que realmente está de acordo com a literatura, pois Ornelas, em seu livro, página 71, discorre que
Planejar o trabalho pericial é, stricto sensu, ordenar os procedimentos técnicos a serem desenvolvidos pelo perito para obter os elementos que permitam oferecer o laudo pericial contábil. A quarta questão dirigida aos peritos diz respeito a: você teve alguma dificuldade nas perícias que realizou em obter os meios de provas necessários para a fundamentação do laudo pericial apresentado ao magistrado e às partes no término do trabalho? Como resposta, tivemos que 80% afirmaram que tiveram alguma dificuldade quanto aos meios de prova, e apenas 20% diz que não enfrentaram qualquer obstáculo para a obtenção dessas provas. A quinta pergunta se refere ao plano de trabalho e foi assim elaborada. Em um plano de trabalho, pode-se considerar que o elenco de quesitos constitui-se como um guia para a elaboração de uma perícia? E como resposta tivemos que, como se pode observar pelo gráfico, 90% respondeu que sim, indo dessa forma em sentido totalmente oposto à teoria afirmada pelo autor. Pois Sá diz que é enganoso imaginar que o elenco de quesitos já é um guia. O elenco é apenas o questionamento, ou seja, o que as partes desejam saber ou requerem como opinião do perito. Em complemento à sexta questão, perguntamos aos peritos se ele já utilizou como embasamento para a elaboração do plano da perícia o elenco de quesitos. E como resultados, tivemos que, como mostra no gráfico, 80% dos peritos disseram já ter utilizado o elenco de quesitos como embasamento para a elaboração do laudo pericial. Você acredita que o perito oficial, ao pedir prorrogação dos prazos, mesmo em perícias distintas, poderá de alguma forma dificultar sua nomeação para outros trabalhos? Conforme vemos no gráfico, 40% não concorda e não discorda, 40% discorda e 20% discorda totalmente. A nona pergunta que fizemos aos peritos está relacionada da seguinte forma: o perito, ao executar o termo de diligência, prova que realizou determinadas visitas e que requereu os livros, os documentos, registros, etc. Assim sendo, ao iniciar o planejamento pericial, você costuma comunicar antecipadamente ao responsável pelo departamento para que separe os documentos necessários à realização da perícia? E como resposta a essa pergunta, tivemos que 80% disseram sim e apenas 20% disseram que não. Temos então a última questão, esta subjetiva, onde deixamos os peritos responder por livre escolha. Você julga importante fazer um plano de trabalho antes da elaboração do laudo pericial? Caso o perito não o faça, que tipo de obstáculo poderá enfrentar? Nessa questão, deixamos que os peritos discorram sobre o assunto. De acordo com a resposta da questão subjetiva, podemos entender que todos os peritos concordam que deve sim realizar um plano de trabalho antes mesmo da elaboração do laudo pericial e que a não realização desse plano de trabalho poderá desencadear em vários obstáculos para a perícia. Dessa forma, encerramos a pesquisa que demonstrou que os conceitos e os procedimentos defendidos pelos estudiosos do ramo estão parcialmente presentes no cotidiano profissional desses peritos.